Oi, Má, bem-vinda. Olá, para quem está entrando agora, estou vendo aqui Luísa, o Wilson, Maria Alice. Estou aguardando a professora Kátia entrar aqui para poder apresentar a live de hoje. Só um minutinho aí, gente. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Estava te aguardando Então, aqui, eu tenho o pessoal entrando, estava falando para eles aguardarem um pouquinho. então vamos lá. Boa tarde a todos e a todas que estão chegando para mais essa live. Hoje é dia de convidada muito especial, a Isadora Cerulo. Quem vai fazer a condução dessa live é a Valesca Vigo, que é doutoranda da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, que trabalha com questões relacionadas a gênero e outras questões sobre mulheres e atletas trans. E encerrando esse mês do orgulho LGBT, nós temos a felicidade de chamar para uma conversa a Isadora Cerulo. Então, eu vou sair daqui para Isadora ocupar essa cadeira e lembrando que essas conversas, esses encontros que acontecem aqui no GEUSP, depois passam para o canal Olimpiar no YouTube. Então é isso. Valesca, beijo grande para vocês, beijo grande para a Isa e bom trabalho. E quero só ver o que vai sair dessa conversa. Até Opa, lá, vamos gente. conversar. Bom, você faz as honras da casa para Isadora, tá bom? Para Tá Isadora. ótimo, pode deixar. Oi, gente, boa tarde para todo mundo que está entrando, sejam todos bem-vindos. A professora Kátia já fez um pouquinho a apresentação aí da gente, eu vou falar um pouquinho mais também. Estou aguardando aqui a Isa, ela já me mandou, deixa eu só colocar ela na tela aí com a gente. Mais uns minutinhos aqui, gente, estou aguardando a Izzy. Estou tentando aqui novamente, tá, gente?
Bom, gente, para quem não sabe, a Izzy está nos Estados Unidos, né? Ela é, ela nasceu nos Estados Unidos, né? Mas a família dela é brasileira, e ela está nesse momento lá nos Estados Unidos. Foi fazer uma visita. Ela foi para lá na semana passada, então não sei se ela está tendo algum problema com a conexão, né? Mas eu vou tentando aqui. Tentei uma segunda vez e não consegui. Eu vou tentar clicar nela aqui e fazer o convite. Vamos lá. Já fiz o convite aqui novamente. Vamos lá. Ó, pessoal, eu vou chamando a Izzy aqui pelo WhatsApp, vou conversando com ela se é algum problema de conexão, alguma coisa, tá? Ela mandou de novo aqui pra gente a solicitação. Eu tô aguardando a entrada dela de novo. Vamos ver se agora vai. Vamos lá, gente. Vou falando um pouquinho aqui do meu trabalho. É, a Izzy tá mandando aqui, ó. Juro que vou entrar, gente. A gente tá te esperando aqui, com toda a calma, Izzy. Vai lá. Eu te aceitei aqui de novo, aceitei o convite de novo. Vamos lá, Izzy. Vou falando um pouquinho sobre o meu trabalho enquanto isso, né? Porque o convite da Izzy para fazer essa chamada, pensando aí no mês LGBTQI a mais, né? Então, eu trabalho pensando o gênero no esporte, como é que as mulheres são entendidas aí como quem são as mulheres verdadeiras, né, para as instituições do esporte, né, quais são as normativas, né, que dão essa ideia de mulher verdadeira para o esporte, né, e quais então são essas mulheres que são colocadas aí como não autênticas, né, diríamos assim. Então, eu vou estudar mulheres trans, eu vou estudar a intersexualidade, né, e eu também acabo estudando um pouco sobre a homossexualidade para entender como as lésbicas são codificadas no esporte, né, como masculinas, como pessoas que têm um estereótipo que é masculinizado pelo esporte, né. Então, eu vou tratar dessas questões na minha pesquisa. Então, por isso, convite aí para a Izzy, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a Rio 2016, sobre o trabalho dela. Vamos lá. Estou recebendo a solicitação aqui novamente, vamos lá. Eu estou tentando entrar aqui pelo da Marjorie. Marjorie, você consegue? Oh, agora foi. Uma desculpa para tirar o celular da mão da Marge para ela não fazer nenhum comentário ridículo agora. Você queria o celular dela, na verdade, é isso. Oh, que bom.
Vamos lá, então. Eu já estava falando um pouquinho da minha pesquisa, enquanto você não conseguia entrar, e daí um pouquinho porque que eu estava chamando você aí para a live, né? Falei um pouquinho que você está aí nos Estados Unidos também, que talvez estava difícil a conexão por isso, né? Vocês chegaram na semana passada, é isso, né? Chegamos no sábado, faz poucos dias que a gente está aqui. E foi nessa decisão de... Fazia tempo que eu não vejo meus pais, né? Agora estão, pela idade, fazendo parte do grupo de risco e não sabemos como vai ser a situação indo para frente, nem aqui, nem no Brasil, mas foi uma decisão de colocar tudo na balança e enquanto não voltamos aos treinos coletivos, é o momento de eu poder continuar meus treinos em quarentena, mas agora em uma semana e meia, se tudo der certo, abraçar meus pais. Pô, delícia. Você não vê essa hora, né? Não, agora é tipo fazer quarentena bem certinho aqui para ver que a gente não manifesta nenhum sintoma e daí vai ser seguro ver eles. Boa. Izzy, eu estava pensando aqui, né, para a gente começar essa live, né, e começar como se fosse uma conversa mesmo, né, bem tranquila, como a gente conversou algumas vezes, né, no café da manhã ou, né, no laboratório lá do Grupo de Estudos Olímpicos, né, sempre foram conversas bem gostosas, assim, né. E aí eu estava pensando em te fazer uma pergunta aí para começar, né, dessa rotina atual, como é que está sendo, né, porque, assim, quando eu converso com os amigos, né, o que você está fazendo para poder passar esse tempo isolado, né, e eu, em especial, ontem estava fazendo brigadeiro, acabo o brigadeiro, eu faço pudim, e tá assim, né, e eu converso com os amigos e tá todo mundo comendo, esse é o momento de extravasar da quarentena, né. E aí, enquanto eu fazia meu brigadeiro, eu pensei assim, cara, e um atleta, né? Qual é esse momento, né? Então, conta um pouquinho dessa rotina pra gente, né? Que, assim, a gente tá aqui fazendo brigadeiro, acho que não é uma rotina de atleta, né? Eu brinco com a Marjorie que meu nicho ecológico é comer. Então, tipo, mas não pode ser assim, não pode ser brigadeiro, ela quer, mas eu ainda continuo mantendo minha rotina de treinos, aí é tudo adaptado, né? Nem no Brasil, nem aqui nos Estados Unidos, eu não tenho academia em casa. Então, eu tenho, assim, um peso, vários elásticos, e eu consegui, conversando com o meu preparador físico, adaptar os treinos de academia e de condicionamento. Então, e também pensando que quando a gente tem treinos coletivos, a gente faz assim 2 sessões no campo, mais um condicionamento, mais academia, mais isso. E agora precisa ser tudo individual. Então, continuo fazendo academia, continuo fazendo condicionamento e daí para simular treino de rugby é mais foco nas habilidades individuais. Então é tudo mais no detalhe, mais no finesse, no controle de bola, em detalhes do jogo mesmo. E aumentar o número de treinos de condicionamento que eu faço no dia para tentar chegar um pouco perto da carga que a gente estava tendo antes de entrar em quarentena. Já faz um pouco mais de 3 meses que estou treinando sozinha, sem muito material, mas a gente... A expressão no inglês em português, que é muito engraçado na tradução, mas dá seus pulos. Give your jumps. Tipo, tem que fazer as coisas, porque em algum momento a gente vai voltar, em algum momento a gente vai sair da quarentena aos poucos e voltar a treinar coletivamente, mas precisamos estar preparados para isso. Certo. Eu gostaria de perguntar, aproveitando, né? Eu fui apresentando um pouquinho você, e aí fui falando que você nasceu nos Estados Unidos, mas aí você vem para o Brasil em 2014, né? Tentar um sonho olímpico, né? E você entra para o time de rugby brasileiro, né? E eu fiquei pensando como é que está esse momento para você agora, né? Porque eu me lembro que você contou o seguinte, quando você chegou aqui no Brasil, uma tia sua falou que, essa aqui é minha sobrinha americana, né?
E Sim, aí você falou, poxa, eu sou brasileira, né? Você gostaria de ser chamada de brasileira, né? E tudo mais. E aí, sim, como é que está a sua cabeça nesse cenário político, né? Você tem dois países e, né, para correr para lá ou para cá, né? Para dar seus sim. pulos, mas acho que são os países com os cenários políticos mais complexos do momento, né? Como é Tá. que você chegou aí nos Estados Unidos? Como é que está isso? O que você tenha conseguido perceber na conversa com seus pais, né? E É, saindo daqui, indo para aí que também está num sim, momento complicado. é bem complicado, bem complicado. Eu até conversei com a Marge também, porque eu não. Eu tentei ter cuidado de como eu ia comunicar isso para o time, como a gente chegou nessa decisão que esse era o momento para a gente fazer essa viagem. E não é uma fuga, não é já estou saindo do Brasil e eu estou voltando para os Estados Unidos. Faz parte de um processo também de entender que, eventualmente, eu e a Marjorie queremos se mudar para os Estados Unidos, porque, por nosso trabalho também, ela é gerente de esporte para realmente seguir numa carreira que valoriza o trabalho que ela faz. Infelizmente, o Brasil não está nesse momento de abraçar uma profissional que nem ela, Uhum. felizmente. Então, pensando também que eu quero estar mais próximo aos meus pais, meus irmãos. Então, é complicado, sim, queria só, sei lá, fazer uma viagem muito curta para outra cidade no Brasil para ver minha família, mas a gente precisa contemplar essas distâncias muito maiores. E é isso, a gente saiu, a gente fez essa viagem com o coração partido também, porque não sabemos Uhum. o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, enfim, são tantas incertezas. E eu sei que meu sonho olímpico ainda está vivo, mas não depende só de mim. Então, vai ter que ver como os países estão lidando com essa situação e como cada país vai conseguir é, ter um plano para realmente voltar às práticas esportivas. E tanto aqui nos Estados Unidos e no Brasil tá complicadíssimo. E ninguém tem nenhuma certeza de nada. Mas não sei, agora eu sei que eu tenho dois lares, não é só, eu sou americana e brasileira. Tipo, eu tenho casa em dois países. Uhum. E essa ainda você não tem mesmo uma noção dessa volta, né? De você tá treinando sozinha, todas as atletas estão nesse momento, porque a gente conversou com outros atletas aqui e a maioria estavam em pós-carreira já, né? São atletas já em aposentadoria, né? Eles não, e aí você é uma assim das poucas que a gente está entrevistando que estão no olho do furacão, Tá? né? Com adiamento o adiamento dos jogos, né, e tudo mais. Ainda não tem nenhuma perspectiva mesmo, né, de volta dos treinos, né, e como é que você pensa isso um pouco também, né? Sim, saiu anteontem uma notícia sobre o que seria o resto da temporada internacional de rugby para 2020 e cancelaram o resto dos torneios. A Federação Internacional finalmente deu uma decisão clara e certa sobre. Já aconteceu o final da temporada. Estamos agora pensando, a Federação Internacional agora está planejando a volta para como seria a próxima temporada de 2021. Então, isso deu um pouco de Uhum, clareza sobre não tem uma necessidade de voltar agora no meio desse pico que a gente está uhum, tendo, mas que para conseguir voltar a competir em janeiro ou fevereiro, precisamos estar de volta uns 2, 3 meses antes, para fazer uma uhum, transição para o corpo, para voltar a aumentar a carga e o impacto, né? O rugby tem esse lance de muito impacto no corpo e muito dinâmico e muita alto risco de lesão se não faça uma preparação adequada. Então, pensando assim, em alguns meses, ou talvez no próximo mês, já precisa ter a nossa confederação já tem um plano, um protocolo muito bom para como fazer esse retorno e cada etapa desse processo, mas a decisão mais difícil é inserir esse protocolo no momento certo. Então, uhum, eu sei que pelo menos foi uma coisa bem deliberada com todas as áreas da comissão técnica, tanto médica e também de preparação física e todas as outras áreas, mas
precisa inserir isso no contexto atual de onde a gente treina no Brasil, em São Paulo. Então, Uhum. isso complica tudo cada vez mais. Mas é isso, de saber que preciso separar muito bem o que está dentro do meu controle, que são esses treinos individuais, que são minhas expectativas, e abrir mão de tentar controlar coisas que não tenho como convencer o Brasil inteiro de ficar em casa. Faz quarentena de Uhum. um mesinho e a gente sai disso bem, mas não depende de mim. Eu preciso desenhar esse limite para o meu bem-estar psíquico. Uhum. Sem dúvida, né? Tá. Estamos em um momento bem tenso, bem complicado, né? Eu queria entrar um pouquinho nas questões aí, que eu acho que é a chamada da live, né? Pra gente já deu uma aquecida aí. Boa. A chamada da live é Esporte para Todos, né? Ou com X, né? Então a gente faz um chamado aí pensando que o X indica que são pessoas que não querem nem o A nem o O ali para indicação masculina, se é uma indicação masculina ou feminina, né? São pessoas que não estão assim tão interessadas com essa identificação, né? Na verdade, até uma brincadeira esse X, né, que a gente coloca ali, né? Sim. E aí, uma das nossas conversas, eu lembro que você disse que você cresceu, né, com uma criação pouco baseada em gênero. E eu achei super bacana, assim, eu queria que você contasse pra gente como é que é isso, né, vindo lá da sua infância, como é que é essa criação baseada pouco ali no gênero, como você disse. Sim. Eu falo isso porque meus pais, talvez na prática deles, colocaram algumas coisas muito fora da época, à frente da época deles, né, em como eles criaram eu e meus irmãos. Então, talvez explicando um pouco mais, só por dificuldades práticas, eu sou trigêmea, eu tenho também um irmão mais velho, então meus pais estavam aí com uma criança bem pequena e, vamos ter mais um, vamos aumentar a família mais só um pouquinho, e daí, de repente, Só um trigêmeos. pouquinho. Só um pouquinho, só vamos dobrar o tamanho da família agora, sem querer. E brinco assim, agora dou risada contando essas histórias. Ai, haha, sim, a gente sobreviveu, mas eu penso no caos que deveria ter sido. E caos assim, quando as crianças começam a caminhar, estão naquela idade de brincar. Era muito mais fácil incentivar todo mundo a brincar juntos do que ficar nessa, ai não, a única menina da família vai brincar lá e a turma dos meninos vai fazer outra coisa. Era muito mais fácil. Manda todo mundo lá, ninguém vai se machucar, vai ser ótimo, vai ser mais prático nesse sentido. Então, eu fico feliz que meus pais não tiveram essas grandes questões de, ai, será que ela vai se dar bem? Será que não vai ter algum problema? Foi muito mais de incentivar minha prática esportiva. Eu joguei futebol desde cedo. E meu pai percebeu que eu tinha aquela coisa lá de sangue brasileiro, vamos lá, que a coisa tá boa. E, e não fez essa coisa de, ai, mas ela precisa jogar nos times só de menina. Era tipo, ela quer jogar, ela tá passando o trator em algumas outras crianças, vamos desafiar um pouco ela para jogar com os meninos. E foi engraçado, porque eu tenho algumas lembranças de eu chegar para jogar um jogo e os pais, tipo, do outro time se estranharem, tipo, vão deixar uma menina entrar. E meu pai era técnico assistente, então ele, não, sim, a gente vai colocar ela para jogar. E daí dava 2 minutos no jogo e os pais, para ela, bate nela, tipo, tentando, não deixa ela passar de você de graça. Essas coisas não deixa a menina ganhar do menino, não. Mas dentro da minha família era isso. Era tipo, vamos jogar futebol, todo mundo vai jogar futebol. Vamos fazer alguma coisa. Não tinha essa de, ela não pode porque ela é menina. E olhando para trás, eu enxergo que isso fez alguma diferença na minha criação. Foi alguma coisa que plantou aquela semente que eu posso, não tem por que eu não fazer só porque eu sou menina.
Então, falo que meus pais são muito feministas nesse sentido. Eles tiveram um super apoio. E que bacana, né? Porque mesmo tendo estranhamento, o seu pai foi lá e não, vai jogar, né? E eu acho que E, talvez o fundo era, ai, vai ser muito mais difícil se ela não puder jogar com os meninos. Então era tipo, vai se dar bem. ai, que bacana. É. Eu fico pensando, né? A gente sempre quer ali separar, né? E tem todo um cuidado, né? Às vezes não é só a questão da modalidade, né? De separar, de colocar você em um outro esporte, né? Mas dentro do mesmo esporte separar, né? Não, você não vai jogar com os meninos, tem o time das meninas, né? E, por exemplo, aqui no Brasil, a gente encontra dificuldade em montar um time de meninas, aí não tem onde jogar, né? E você foi à luta com os meninos. E tem muito time feminino nos Estados Unidos. Eu só realmente comecei a só jogar nos times femininos quando entrei na puberdade. Começou a ter muita diferença nos corpos mesmo. Mas até lá, jogava com os meninos. E daí você vê quão estranho é um garoto, tipo... Ai, meu Deus, a menina tá ganhando de mim. E tem muito disso enraizado em tantas atividades de se uma menina é boa no esporte, ela está invadindo aquele espaço. Ou se o menino perde para uma menina, ele deixa de ser tão forte quanto aquele estereótipo de homem. Então, tem tanto isso enraizado desde criança. E no fim do dia, eu só queria brincar, aquelas outras crianças só queriam brincar também. E isso é algo que é projetado pelos adultos que façam parte daquele espaço. Então, é muito engraçado como isso acaba afetando como as crianças reagem em campo. Normalmente é o grito do pai que tá, não deixa ela ganhar de você. E daí o menino, tipo, começa a fazer alguma coisa muito mais agressiva, em vez de só, estamos brincando, é o jogo, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Mas de repente entra aquele orgulho de essa ação vai me definir pelo meu gênero, ou todas aquelas características que eu devo abraçar por causa dessa distinção que a sociedade coloca em mim. Então Uhum. engraçado que começa tão cedo. E já trazendo essa pré-determinação, né? Do que pode, o que não pode. E aí eu me lembro de você falando que o rugby você considera o rugby um esporte subversivo, né? E que a partir do rugby você entende que que o seu corpo, que você tem controle do seu corpo, né? Queria que você explicasse assim, por que que o rugby, você coloca o rugby nesse lugar da subversão, né? E explica um pouquinho pra gente como é que estar nesse lugar do corpo, né? Que você falou no controle do meu corpo, né? Achei isso Sim. bem interessante. Em tantas coisas que a sociedade fala para a mulher é que ela precisa ser delicada, que ela precisa ser mais. Ela não pode se impor, ela não. E daí isso é tipo tanto em ações de não ter uma fala agressiva, não levantar a voz, não usar a linguagem direta. E também nas ações, de se diminuir mesmo com muita coisa. Até seu corpo não deve ocupar muito espaço, como mulher. Uhum. Padrões estéticas, padrões de corpo mesmo. E o rugby, que é maravilhoso, e quando eu entrei no rugby eu não tinha noção desses tantos conceitos de identidade, de padrões da sociedade, nem tinha linguagem para começar a entender tudo aquilo que eu sentia em campo. Então, o rugby é aquilo que você precisa usar seu corpo. Assim, a base do jogo é proteger essa bola, proteger suas colegas de time, e tudo isso usando o seu corpo. E isso é numa sociedade que fala que o corpo feminino é frágil, que é delicado, que ela, se ela é agressiva ou faça alguma coisa bruta, ela deixa uma parte da feminilidade dela. O rugby é um esporte em que exige tudo isso e valoriza tudo isso. Essa força, essa agressividade, essa potência, esse trabalho com vários corpos femininos juntos, com muito contato, e é algo que
leva o esporte para frente, leva as ações do jogo para mais perto de uma vitória. E eu não tinha tanta linguagem para falar sobre isso quando eu comecei a jogar, mas foi aquilo que eu falei, foi uma sensação, foi tipo muito visceral de meu Deus, eu consigo e eu posso fazer tudo isso. E é uma coisa que eu tento passar. Eu sou treinadora agora, então quando eu dou treino e uma coisa que eu pego muito no pé das minhas atletas é que elas comunicam assim em campo. Bo, bo, bo. E eu tipo, como alguém vai ouvir você chamar a bola? E eu Fala alto. elas gritar, eu falo, aqui você pode ocupar todo esse espaço e você deve, senão seu time vai ficar na mão, porque você fica encolhendo, você fica se diminuindo e a gente precisa de pessoas grandes em campo. E eu sou menos de 1,60, né? Eu sou, mas em campo eu consigo sentir essa transformação de eu posso ocupar espaço, eu posso usar meu corpo em tantos jeitos que pessoas acham que não devo, por ser mulher e também por esse esporte ser de usar o corpo. Então é bem legal. Eu falo, subversivo é uma boa palavra para descrever o rugby feminino nesse sentido. Eu adorei a palavra. Eu lembro que a gente conversou e eu fiquei morrendo de vontade. Falei, nossa, onde tem rugby? Porque você fala assim com um brilho no olho. E eu falei, cara, nossa, quero ver como é que é esse negócio aí. Você tá me ouvindo ou deu uma travadinha? Tá? Beleza? Não. Eu acho que... Ah, o seu som voltou. Fala um oi aí, só pra eu ouvir. Ah, beleza. A gente... Opa, tá travando. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Talvez. Aqui, às vezes, a minha não tá muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha. Parece que tá tudo bem aqui. Melhorou? Alô? Voltamos? Mais ou menos? Eu tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Aí, eu consigo te ver, eu não tô te ouvindo muito bem. Fala um oi aí. Teste. 1, 2, 3. Isso. Aí, voltou. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Se você não me ouvir, se cortar, você me fala, tá? Tá bom. A gente está falando de corpo, né? E as lives que a gente fez aí, umas anteriores, travou e você me ouve? Deu uma travada, mas acho que voltou. Bora lá. Você me dá um toque, tá? Eu vou falando aqui, você me dá um toque. Beleza, o pessoal tá falando que tá ouvindo a gente. Bom. Então, a gente estava falando de corpo, né? E eu tô pensando aqui que as lives anteriores, a gente conversando com atletas, a gente conversou com a Isabel, com a Jaque Silva do vôlei, o André Heller, né? E na fala de todos eles, assim, vem um pouco a questão de como se o atleta fosse mesmo tivesse uma representação como aquele que cuida do corpo e cuida pouco ali da reflexão, né, da própria... Tem até um próprio, pela falta de tempo, diríamos assim, né, uma dificuldade em conseguir estudar um pouco mais, né, se dedicar aos estudos, mas tem uma questão, assim, de como se o atleta não tivesse muito esse lugar mesmo da reflexão, né, eles deram, foi um show de bola, assim, né, o pessoal falando que foi de tirar o chapéu, né. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente, né, porque eu acho que você está dentro do campo aí, dos atletas, do atleta pensante mesmo, assim, depois, e como é que você fez, né, com essa formação? Tá cortando? Tá ouvindo? Tá, você tá falhando um pouquinho para mim. Se você não entender, aí você me fala que eu repito. Opa. Oi? Tô aqui, mas acho. Eu tô te ouvindo.
Alô? Tá, a sua tá. Eu vou falando e aí você me dá um toque, então. Eu termino a pergunta aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua Eu formação, consigo né, te em ouvir, mas acho que biologia, eu direitos tô com uma humanos. conexão. Você ali já trabalha com mulheres, né, com a questão das mulheres. Conta um pouquinho para a gente. E também como se dá, né, essa educação, né? Como é que o atleta arranja tempo? Se é uma coisa que você teve mais possibilidades nos Estados Unidos, vindo para cá, se você vê que aqui é uma coisa muito mais difícil, como é que você... Conta um pouquinho disso aí para a gente. Eu acho que eu tive bastante sorte de ter uma vida focada no estudo antes de virar atleta. Isso informa muito de como eu atuo como atleta hoje. Então, eu estudei biologia na faculdade. No meio da faculdade também adicionei o curso de direitos humanos porque eu tinha pouco tempo, não sei. Mas aqui nos Estados Unidos, a coisa legal é que você pode ter mais de um foco de estudo. Então, Izzy tá na minha falhando aqui cabeça, pra gente. isso foi Aí. muito legal, porque eu estava de juntar a base da. Opa, tá falhando. Quem tá acompanhando a live, tá conseguindo entender? Então, Você tá um pouquinho longe do roteador, alguma coisa assim, que às vezes começa, né, a ficar mais lento. voltei. Tá, eu vou me mexer pouco. Então, eu tava. Oh, não. Oi, Zé, eu não tô conseguindo ouvir mais nada. Só tá. O pessoal que tá na live. O pessoal que tá na live ouve a Izzy, eu não tô conseguindo ouvir. Deve ser a minha conexão, então. Aí, agora voltou. Tá. Acho que voltei. Boa. Estava falando, eu estudei biologia e direitos humanos. Minha ideia era juntar essa base da ciência com a base humana mesmo para estudar medicina, que seria tipo saúde que linka essas duas coisas. E escrevi minha tese na evolução dos direitos reprodutivos da mulher para virarem direitos sexuais. Então, como isso aconteceu foi uma muda, tipo, uma evolução de paradigma de enxergar a mulher como ser humano e não só aquela que preenche alguma função da sociedade, de mãe ou esposa. Então foi bem legal me aprofundar nesse tema e ter uma visão meio clara de que minha carreira ia seguir nisso, de estudar medicina e provavelmente trabalhar em alguma coisa vinculada à saúde da mulher, que estava lá meu interesse. E daí, com tudo que mudou para eu me virar atleta e tudo, uma ação me fez processo de ser atleta. Então, entender meu ofício como atleta como um processo. E não todo mundo vê de torneio, de competição, de uma pequena parte do o atleta faz. Então, minha base de pesquisa, eu também fiz bastante pesquisa durante a faculdade. Depois da faculdade, eu estava trabalhando em pesquisa também.
E ser pesquisador é sobre fazer as perguntas certas e ter aquela ética de trabalho para seguir cavando um pouco mais fundo cada vez para tentar chegar onde você acha que você está indo chegar. E é sobre processo, é sobre tentar se guiar com princípios e conceitos e fazer as perguntas certas e ter esse senso crítico e essa análise crítica sobre o que você está fazendo para responder essas perguntas. E ser atleta é bastante coisa muito parecida, de tentar o objetivo final, construir o caminho e se avaliar em cada momento para saber se está seguindo onde precisa ir. E ter a humildade, muitas vezes, para reconhecer se não, eu não estou no caminho certo, ou conseguir meio que tapar algumas fraquezas lá, e você precisa se olhar no espelho e responder perguntas difíceis com consciência limpa de que estou fazendo o trabalho certo ou não. Estou fazendo esse trabalho por inteiro ou estou tentando só sobreviver em algumas partes. E se eu consigo me perguntar as coisas certas, eu consigo responder essas com o senso crítico necessário, eu consigo me manter no caminho para tentar me desenvolver e fazer meu trabalho chegar mais perto do meu objetivo. Então, eu acho que atleta você viaja o mundo, você joga esses torneios. E ser atleta é 99% todo o resto que vocês não enxergam e nunca vão ver, porque é aquele trabalho chato, repetitivo, dolorido, doloroso. E vocês não querem me ver gorfar fazendo treino físico. Ninguém quer ver isso. Mas fazer isso e chorar quando tá difícil e conseguir chegar lá no objetivo, que vai ser muito, muito lindo, mas saber que foi toda uma trajetória e não foi Eu só acho que tá com um pouquinho de delay, né? Que a gente espera que seja o ponto alto. Tem coisa por Você tá trás me ouvindo, Izzy? que realmente é Opa. o trabalho que Eu peguei o finalzinho. Agora voltou. Voltou. abraçamos. Vamos seguir no jogo com paciência aqui, como disse a Kátia. Mas está na questão, né, da nossa chamada aqui da live. E aí queria te perguntar um pouquinho lá sobre a Rio 2016, né, que é a sua primeira participação olímpica, certo? Não estou errada não, né? É isso mesmo, né? Sim. Não. Então você vem para o Brasil para fazer essa participação olímpica, né? E a gente tem aquele momento em que você é pedido em casamento, né? Nos jogos, né? Você consegue me ouvir? Opa!